Boa noite a todos, meu nome é Ivanildo. Boa noite, nós estamos nessa noite aqui para levar uma palavra para vocês. Deus, tenho certeza que vai falar com vocês. Meu nome é Rose. Na verdade, a palavra que nós vamos falar é sobre Abraão. É sobre Abraão. Mediante a uma pregação que o pregador hoje na reunião pregou sobre a história dele. O pregador falou da história da vida dele, como que se fosse a história de Abraão, né? Nós vamos ler o livro de Abraão, Gênesis 22. Mas antes de ler Gênesis 22 em diante, eu vou falar um pouco de mim, da minha esposa. Eu lembro que alguns meses atrás era um propósito de Abraão. Era um propósito de Abraão, né? Era um propósito de Abraão. E nós tínhamos tudo estabelecido, tudo organizado na nossa vida espiritual, no nosso ministério. Mas só que nós tomamos uma atitude como Abraão. Nós tivemos que ter coragem para tomar tal atitude. Não é verdade, Rosa? Sim. A gente tinha tudo abençoado, né? Tínhamos pessoas sobre o nosso governo, sobre a nossa gestão, mas nós preferimos sair dessa terra estabelecida. Nós decidimos sair dessa terra onde estava tudo estabelecido, aonde nós residia há 27 anos, né? E teve que ser uma atitude de fé, aonde muitos até o dia de hoje não entendem. Assim aconteceu com Abraão. Assim aconteceu com Abraão. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 22. Aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vá à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um das montanhas que eu te direi. Nós saímos da nossa terra, aonde nós estávamos estabelecidos há 27 anos, né? Para uma terra aonde só era um nome. Só era um nome que a gente tinha. Apoio aos soldados feridos. E com o desenrolar da história, nós entendemos que o apoio aos soldados feridos era a terra que Deus tinha prometido para nós. Pediu para a gente seguir em frente. E nós fomos. Foi uma loucura. Quando uma pessoa ela já tem uma vida estabelecida em um local, quando ela sai do seu local aonde ela está estabelecida para ela ir para um outro segmento, é muito difícil. Se não tiver vivendo a fé, se não tiver fundamentado na fé, se não sacrificar as vontades, os egos,
né, a segurança aparentemente que tinha, ela não toma tal atitude. Abraão, ele era um homem rico. Ele era um homem estabelecido, aonde ele convivia com seu pai, com seus familiares. Mas Deus falou com Abraão e Abraão entendeu a sua voz. Eu acredito que os familiares de Abraão, eles não entenderam nada daquilo, porque Abraão já tinha uma vida estabelecida. E Deus, ele falou claramente e Abraão entendeu. Então, minha amiga e meu amigo, de repentemente você está inseguro. De repentemente você está sem saber o que fazer. Mas Deus, ele nos dá segurança. É o Espírito Santo quem nos dá direção. É o Espírito Santo quem mostra a direção para nós. Então, eu digo para você, assim como no início para nós foi difícil, não foi fácil, a rejeição devido à nossa atitude, ninguém gostou da nossa decisão. Ninguém. Pessoas que eram amigas, entre aspas, que vinha na minha casa, vinha, tomava meu café, participava da comunhão com a minha família. Devido à nossa atitude, hoje eles se afastaram. Eles decidiram a não participar mais da comunhão com a nossa família. Mas nós estamos seguros na decisão que nós tomamos. Porque eu e minha esposa, nós estamos apoiados sobre uma promessa. Deus, ele prometeu que nos daria um nome grande, como só os grandes têm na terra. E esse nome grande é o apoio aos soldados feridos. Nós não perdemos o foco de ajudar pessoas, não perdemos o foco de acompanhar aquelas pessoas que vêm até nós. Não é verdade, Rosa? E tudo que... Quando você passa uma experiência com Deus, não adianta que você não vai poder transmitir isso da forma que você está entendendo. Verdade. Porque o sonho é seu, Deus falou foi com você, então, por mais que você tente, ela não vai entender o propósito, ela não vai entender o seu sonho. De repente você tem um sonho que aos olhos humanos, humanamente falando, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Verdade. Porque tudo que Deus vê é a intenção do seu coração. É para glorificar Ele? Ele está em primeiro lugar? Se está, já deu certo. Então, hoje eu falo com muita propriedade que cada momento que você vive, cada história, cada caminho, nem todos vão acompanhar você. Uns vão fazer parcialmente vai fazer parte da sua história, e depois vai caminhar a vida dela e você vai caminhar a sua. Não quer dizer que ele é seu inimigo ou seu inimigo. É verdade. Porque assim foi no passado. Cada um teve que fazer. Abraão foi o maior exemplo. Ele pediu o primo para fazer escolhe para onde tu vai, que ele escolheu. E ele escolheu o mais difícil, o deserto. Né? Aos olhos humanos ele foi louco, né? É verdade. E uma coisa que eu nunca citei, muitas das vezes a pessoa ela toma uma atitude de sair de um segmento devido a um pecado, devido a uma traição, alguma coisa parecida. Nós não saímos porque pecamos,
Nós não saímos porque adulteramos. Nós não saímos porque roubamos. Nós saímos porque Deus deu uma direção para nós. Deus deu um propósito. Deus deu um propósito. E quando você tem um propósito, você só ouve a voz de Deus. Você não se importa com que os gritos, as vozes de fora falam. Foi o caso de Abraão, como está escrito no versículo 2, disse assim: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre o monte que te direi. Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seu moço, fica aqui, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a voltar. Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e fora a ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão: pai. Disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo, eis e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Esse cordeiro não era o Isaque. Deus não queria o Isaque. Deus ele só queria mostrar para Abraão se ele tinha atitude para poder sacrificar o próprio filho. Deus ele já tinha preparado um cordeiro. Lá onde Abraão ia sacrificar, já tinha um cordeiro separado, que o próprio Deus fez o cordeiro se locomover até tal lugar, esperando Abraão. Deus ele queria provar Abraão para ver se Abraão realmente ele poderia ser o pai na fé. Se Abraão ele teria condição de receber o grande nome que Deus tinha para ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele mudou o nome de Abraão. Deus deu um nome grande a Abraão, como só os grandes têm na terra. E Abraão ele provou para Deus que ele estava decidido. Não tinha outra palavra, outro argumento que convenceria Abraão de não tomar aquela atitude. Assim foi comigo, assim foi com a minha esposa. Nós estávamos seguros das nossas decisões, porque nós sempre fomos homens e mulheres de decisão. Nós nunca foi de meio termo, de meias palavras. Então, hoje em dia, para você abrir mão de algo que você já conquistou durante 27 anos, estabelecido, algo estabelecido, um nome, você tinha um nome, você tinha um respeito pela massa que te acompanhava, mas nós preferimos abrir mão de tudo isto por um propósito maior, para reiniciar uma nova história. E o Espírito Santo ele nos deu um nome: Apoio aos Soldados Feridos. É um projeto onde ele tem ajudado pessoas, tem atendido pessoas de outros países, né? Nós temos atendido pessoas da África, não é verdade, Lúcia? Sim. Então, de outros estados. Então, o que eu quero deixar claro
nesse vídeo de hoje que não está nada perdido para você. Não está nada perdido para você. Você pode fazer uma história. Deus, ele chamou cada um de nós para fazer história. Deus, ele não chamou para ser escravo. Deus, ele não nos chamou para ser aprisionado a um sistema. Não. Deus, ele te chamou para ser livre. Aonde está o Espírito de Deus, a liberdade. Aonde está Jesus, a liberdade de espírito e de expressão. E ele diz assim, né? A lenha, e disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. É o que nós temos feito, eu e minha esposa. Nós temos caminhado juntos. Para você começar um novo trabalho, ainda mais agora que a epidemia do coronavírus ela tem dominado o mundo, é muito difícil, né? Mas a gente tem conseguido ajudar as pessoas com donativos, orações, né? propósitos, Com oração, com propósito, com orientação. Porque o que vale muito mais do que um donativo, né? Do que um arroz, do que um feijão, é uma orientação, é uma direção. Então, minha amiga e meu amigo, não está nada perdido para você, não. E desde o momento que você faz tudo para a glória, exaltação do Senhor Jesus, não tem como dar errado. De repente você fala assim, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, quem sou eu? Mas o Senhor Jesus não vê isso. O Senhor Jesus vê aí dentro de você. A intenção do coração, né, Rosa? Jesus vê os seus pensamentos, o seu caráter, o seu coração, se você é verdadeiro, se você quer algo para... Tem pessoas que ela tem um sonho, mas para explorar o outro, para usurpar, né? É verdade. É o que o pastor estava pregando hoje, né? Tem pessoas que ela não quer glorificar Jesus, ela quer bens, ela quer para ela. Aí Deus não está nisso aí. Eu ouço muito, é só você colocar lá no YouTube, Tiago Brumet. Que homem de Deus, olha, que ensinamento. Eu acredito que todos vocês, já ouviu falar esse nome, Tiago Brumet. O Tiago, ele diz, Deus, ele não abençoa ninguém individualmente. Deus, ele provou a Abraão e disse para Abraão que ele seria pai de muitas nações. E que através de Abraão ele abençoaria as famílias da terra. Quando eu me casei com a Rose, vamos fazer agora esse mês? Vamos fazer esse mês, dia 28, né, desse mês. 20 anos de casado. 2 décadas, né, Rose? 2 décadas. 2 décadas. Até que nos ajudou o Senhor. E só o Espírito Santo mesmo. Quando eu me propus a casar com a Rose, foi para abençoar os casais. O meu casamento, ele foi baseado em um propósito. Ele não foi baseado só para o meu bel prazer, para mim ser amado e amar. Foi para mim ajudar os casais. Então, Abraão, ele foi chamado com um propósito. E ele abandonou tudo. Ele abandonou aquele segmento que ele tinha, aquela vida que ele tinha, uma vida estabelecida, por um propósito maior. E hoje o Abraão é o pai da fé. O Abraão é o início da fé sobrenatural. E então, quando eu me propus a casar com a Rose, foi com este propósito. Estou fugindo um pouquinho aqui da nossa história, mas faz parte da história. E em breve nós estaremos fazendo palestra para casais, né?
estamos nos preparando, né, espiritualmente, estamos recebendo um curso de professores renomeados, professores, né, que entende da vida conjugal junto com a vida espiritual, porque casamento é um aglomerado de vida espiritual com sentimental, não é verdade? Então, minha amiga e meu amigo, diz assim no capítulo 7, no versículo 7, 9. E chegando ao lugar que Deus lhe havia dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem as lenhas e arrumou a Isaque seu filho e deitou sobre a lenha em cima dele, em cima da lenha. E disse-lhe a Abraão, estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bramou, gritou e disse dos céus: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis o cordeiro detrás dele, travado pelo seu chifre, num mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então Abraão, ele não sacrificou o filho. Que bacana, né? Deus, minha amiga e meu amigo, ele só pede o que ele dá para você. Muitas das vezes Deus, ele prova o nosso coração para ver se nós estamos decididos a sacrificar a nossa vontade, a sacrificar algo, né? E Abraão, ele não sacrificou o próprio filho. Abraão sacrificou um cordeiro. A Bíblia diz, lê lá, está escrito na palavra de Deus, né? Está escrito em Gênesis. Deus viu a intenção e ele obedeceu. Gênesis, está escrito lá em Gênesis, né? No versículo 12, capítulo 22, versículo 12. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, nesse domingo, a esperança para você. Não desanime, né? A esperança para você. De repentemente você é um pastor, de repentemente você é um diácono, um obreiro, um presbítero, um bispo, um general espiritual, aonde você lidera diversas pessoas. Mas só você sabe, lá no seu quarto, a guerra que você passa. Você não pode falar, você não pode desabafar, porque quem é que vai entender isto? Porque é um desafio, né? Quem é que vai entender? Vinha as dificuldades para todos. É verdade. De repentemente você não tem o apoio da sua esposa. De repentemente você não tem o apoio do seu marido. Não é verdade? Então, fale com Deus. Busque nessa madrugada, minha amiga. Eu vou fazer uma oração para que os seus olhos se abram, assim como Abraão, os olhos de Abraão enxergou, né? Como está escrito aqui no versículo 4, né?
Ao terceiro dia, levantou os olhos Abraão e viu o lugar. Deus, ele vai mostrar o lugar. Qual é o propósito que ele quer da tua vida? Parado você não pode ficar. Você não foi chamado para poder ficar parado. É verdade. Você tem o Espírito de Deus que te orienta. Você tem a palavra de Deus. Você tem condição de ganhar milhares de pessoas. Você tem um nome. Você é respeitado. Não é o erro do passado que vai impedir você de continuar a tua história. Porque a palavra de Deus diz que Davi, ele não parou a história dele por causa dos erros dele. Davi, ele continuou. Davi, ele morreu com honraria. Então, minha amiga e meu amigo, nós vamos fazer uma oração por você, para que os seus olhos se abram. Porque está escrito que Abraão, ele enxergou. Está escrito no 13, no 22:13. Gênesis 22:13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro dentro deles. Então, minha amiga e meu amigo, Deus, ele vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar. Deus, ele vai abrir os teus olhos para que você possa entender qual é a direção dele. Quem estiver me chamando, espera, por favor, que eu estou gravando. Então, minha amiga, meu amigo, Deus, ele vai abrir os seus olhos através dessa oração que nós vamos fazer. Me perdoa esse cortezinho que eu acabei de dar. Não vou nem fazer edição de vídeo, vai ser no real mesmo. Ao vivo. Ao vivo. Então, nós vamos orar para que os seus olhos se abram. Agora. Agora. Em nome Agora. de Jesus. Meu Deus, eu não sei quem é que está assistindo este vídeo. Se é um pastor, se é um bispo, um diácono, um obreiro, uma obreira, um servo, ou uma pessoa que não tem título nenhum, meu Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa abrir os olhos dela, assim como o Senhor abriu os olhos de Abraão e Abraão enxergou o monte. Sim. Quando se fala de monte, meu Pai, se fala da tua presença. Quando se fala de monte, se fala de atitude. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, arranque essas escamas que não deixa essa pessoa ver. Sim. Que não deixa essa pessoa entender, meu Pai. Jesus, sim. Assim como, meu Deus, os olhos de Paulo se abriram e as escamas caíram. Assim como os olhos do servo de Eliseu se abriu e ele enxergou o exército que acompanhava Eliseu, meu Pai. Assim como os olhos do inimigo de Eliseu se abriu. Abra os olhos dessa pessoa. Sim. Que ela possa entender que o Senhor quer fazer uma nova história através da vida dela, meu Pai. Sim. O Senhor quer usar ela para uma nova história. O Senhor quer usar ela, meu Pai, para ser glorificado. Então, eu liberto ela na autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu, meu Deus, autoridade para abençoar. Eu abençoo essa pessoa. Não me importa o título, não me importa a posição. Ela é uma pessoa como eu. Ela é uma pessoa, meu Deus, que carece da tua direção, que carece dos teus cuidados. Aí dizem, quem é ele para orar por uma autoridade? Eu sou servo do Senhor, do Altíssimo. Eu sou servo do Todo-Poderoso. Ele me deu autoridade para abençoar. O Senhor me deu essa autoridade, meu Pai. E eu abençoo a
todos, abençoados, em nome de Jesus. sem classe, não importa o título, eu abençoo em nome de Jesus. Sim, em concordância, pela misericórdia de Deus, nós aqui ligamos aqui na terra, seja ligado no céu essa oração. Sim, meu. Se tu uma bênção e ouve a voz de Deus e põe em prática a orientação que o Espírito Santo começa a te dar Pai. nesse exato momento. Que assim seja. Amém. Amém. Minha amiga e meu amigo, você que não conhece o projeto Apoio aos Soldados Feridos, abaixo desse vídeo vai se encontrar o link do site, do blog e das redes sociais. Você que quiser ajudar o projeto Apoio aos Soldados Feridos, nós estamos aceitando a sua ajuda. Porque sozinho ninguém faz nada. Se nós não nos ajuntarmos para um bem maior, sozinho a gente não consegue. Então eu peço a sua ajuda em nome de Jesus. No blog se encontra um botão de doar. Você que quer doar um donativo, um alimento não perecível, você quer doar um valor para o projeto, para que esse projeto ele possa continuar, para que esse projeto ele possa se manter, né? Nós temos investido na medida do possível, né? Porque a palavra de Deus diz que é melhor ser 2 do que 1, porque o investimento é melhor. Então, se 2 é bom, imagine milhares. Então, minha amiga e meu amigo, no blog, no site e no YouTube tem um botão para que você possa fazer essa doação, tá bom? Que Deus abençoe vocês, ilumine a sua mente, que haja luz nos seus pensamentos e que haja direção de Deus através desse vídeo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.